casa, já esteve aqui em muitas oportunidades. O pastor Henrique vai estar abençoando nossas vidas nessa manhã. Vamos deixar que ele fale da sua esposa, como ele gosta de fazer aquela apresentação, né, pastor? Obrigado por aceitar o convite. Qual a sua preferência aqui ou esse aqui? Meus irmãos, graças a Deus, um bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus. Uma alegria muito grande para Sara e eu estarmos aqui novamente nesse domingo pela manhã. E é bom nós louvarmos a Deus juntos, né? Cantar canções tão tremendas que marcam a nossa vida, o nosso coração. A gente pode adorar o Senhor com essas músicas, esses cânticos. Eu agradeço a Deus por ter vindo aqui. Eu agradeço ao pastor Roberto, a família. Muito obrigado, pastor, por ter aqui com os irmãos. Agradeço a primeira igreja de Batista em Macho Miranda. E como o pastor Roberto mencionou, eu estou aqui com a minha esposa, eu pedi ela para ficar em pé. A Sara, aquela jovem senhora, né? Já compartilhei com os irmãos que ela é matogrossense, filha de goiano com mineira, casada com paraibano, filho de carioca com paraibano. Então, nessa santa mistura, a gente se entende bem. Não sabemos onde vai nascer o filho, vai para um baiano, um pernambucano, não sei, né? Mas a gente vai compartilhando à medida que for, a família for aumentando pouco a pouco, né? Eu convido os irmãos a lerem suas Bíblias em Ezequiel 37. Ezequiel 37. E nós, como a leitura do texto é razoavelmente extensa, eu vou pedir aos irmãos que deixem aberto, a gente vai vendo por etapas. Ezequiel 37, você pode deixar aberto a sua Bíblia, a gente vai lendo por etapas do texto. E o esboço que está aqui preparado amanhã, pela manhã eu vou estar disponibilizando na internet, então se você quiser as anotações estão aqui, amanhã eu vou estar colocando no site teologiacontemporânea.com.br, você pode baixar lá à vontade. Hoje à noite, final da noite, depois do culto, já deu, você atualiza a página, então final da noite, amanhã pela manhã vai estar. E se você também desejar depois adquirir os livros, vão estar lá atrás com a Sara no final. Ezequiel 37, pode deixar aberto, a gente já chega no texto. Eu queria compartilhar com os irmãos essa manhã sobre uma pergunta feita no texto, em que se depara Ezequiel num vale de ossos extremamente secos, e Deus pergunta se poderão viver esses ossos. Não é? Falando da nação de Israel, já a gente chega lá. Mas antes da introdução, eu queria trazer a memória a cada um de nós, que me parece que de tempos em tempos Deus traz essa pergunta ao coração de profetas no momento de esfriamento da sua nação. Me parece que especificamente no Brasil, pelo pouco que eu conheço da história da igreja brasileira, pelo pouco que tenho visto, houve 3 momentos que Deus quis trazer alguma coisa muito boa, nova e diferente para a nossa nação, mas aparentemente a nossa nação não entendeu. Obrigado, meu irmão. Obrigado por isso. O Dr. Russell Shedd menciona que antes do regime de exceção de 1964 a 1985, na interpretação do Dr. Shedd, Deus mandou um avivamento para o Brasil na década de 60, entre 60 e 65, mas a igreja brasileira não entendeu. E aí houve um grande racha nas principais denominações históricas do nosso país, congregacionais, batistas, presbiterianos, e por aí vai. Então, a primeira interpretação do Dr. Russell Shedd na década de 60, que se chamou de movimento carismático, teria sido, não meio católico, mas meio evangélico, que foi chamado de renovação espiritual, teria sido uma tentativa de Deus trazer um avivamento às nossas congregações, e isso não foi entendido. Interpretação inicial de 1960. Me parece que 2 outros momentos aconteceram. 1978, 79, 80, esse período aí dos chamados clubes bíblicos, que os irmãos conhecem melhor do que eu, porque vocês são Rocha Miranda, e teve clubes bíblicos muito fortes aqui ao redor. É muito provável que a igreja também tenha tido clube bíblico aqui, né? Vários, né? Marechal era o expoente do clube bíblico, mas nós tínhamos também ali na congregação do primeiro clube bíblicos e nós, a vigília. Quem é mais novo e só ouve a gente falar da vigília, realmente não tem como dimensionar o que era, né? De madrugada, 5, 7 mil jovens orando, cantando, louvando, e realmente, para buscar a Deus, não era para encontrar namorado, não era para encontrar namorada, era para buscar mesmo. Isso era abençoador,
foi se expandindo no Brasil. Isso chegou por onde? Isso chegou pelo Ministério da Mocidade para Cristo e pelo Seminário Bíblico de Atibaia. Os clubões começaram lá, pelo MPC até hoje tem clubão, o Seminário Bíblico de Atibaia também na década de 80, que fomentou muitos clubes bíblicos, e desses acampamentos isso foi levado para as igrejas. E as igrejas, muitas igrejas, experimentaram muitos clubões. Dos clubes bíblicos saíram muitos e muitos pastores. E podemos colocar mais muito aí. Saíram vários pastores, gente compromissada, gente boa naquela época. Algumas igrejas até hoje permanecem com a atividade do clube bíblico, mas não com a intensidade direta do bíblico. Infelizmente também muitas igrejas não entenderam. E aí ajudou a muitas pessoas procurarem outros arraiais e acabar fundando ministérios independentes. 1980. Esse cântico que nós entoamos da comunidade de Goiânia é antiga, não é? Normalmente isso foi feito em 79 ou 83, mas foi nesse período, no período que também havia uma forte intensidade de Deus, principalmente ali em Goiânia. Até hoje permanece Goiás como um dos estados mais alcançados pelo Evangelho no Brasil. Dali, naquele ministério de Goiânia, saíram nada mais ou menos que era o mesmo ministério do Louvor, Luz de La Fé, Márcio Pereira, Kleber Lucas, Alda Célia, Benê Gomes, todos fazendo parte do mesmo ministério de Louvor. Foi um momento único na história naquele momento. E os cantos dele, nós estamos aqui em 2014 cantando em todo um canto daquela época, de tão boas que eram as produções. Cantamos dois cantos, o outro também é Povo de Goiânia, né? Não sei se já do Coinonia, mas também é da comunidade de Goiânia, mas o Espírito de Verdade também tem a ver com o pessoal de lá. E o terceiro momento Coinonia, né? Já do momento posterior. O terceiro momento seria o período de 2000, 99, 2000. Esse você e eu já conhecemos um pouco mais próximos de nós. Né? E um grande momento que houve em Belo Horizonte, principalmente ali com o pessoal da Lagoinha, que era o Ministério Coral Chamar. O Coral Chamar deu uma proporção muito grande, fez uma gravação muito boa, das quais referência ao máximo foi pelo Senhor, traduzida na Anelizé, que é uma coisa muito abençoadora. Depois veio o número 2 do CD, o Exaltado, Águas Purificadoras, Diante de Ti, por aí vai seguir. Né? Infelizmente, a tendência é que as pessoas têm uma proporção muito grande e às vezes os ministérios se tornam independentes, de maneira que aquele grupo, aquele núcleo original foi desfeito e hoje o Diante do Trono escolheu alguns outros caminhos que tornou-se mais um entre tantos outros. Mas aquele momento foi um momento muito especial, principalmente para a turma de Minas e para outras pessoas que puderam participar de produções, de congressos e outras coisas mais que a gente fez. Por que eu estou trazendo esses três momentos aqui de introdução para balizar a fala? Porque a minha teoria é que me parece que de tempos em tempos, quando Deus vê que a igreja precisa de um avivamento, de um afogueamento, de uma intensidade maior, chama você o nome que assim desejar, me parece que Deus nos traz as oportunidades. E eu acho que Deus trouxe a oportunidade em 60, e em 80 e em 2000. Deus ele vem e traz possibilidades diante de pessoas famintas e sedentas. E como disse Hernandes Dias Lopes, citando o Dr. Martin Lloyd Jones, o avivamento não é uma descoberta de novas verdades, mas o avivamento é um retorno a verdades antigas, simplesmente mais fome, mais sede, mais desejo da presença de Deus. Me parece que o texto de Ezequiel nos traz alguns esclarecimentos sobre como ele se processa, no sentido não de etapas ou consequências, mas etapas imiscuídas com consequências, etapas e consequências envolvidas tão inseparavelmente que ao mesmo tempo que é uma etapa naquele processo de andamento, também é uma consequência. E aí eu queria ler o texto com os irmãos para a gente pensar um pouco sobre isso, e a proposta é fazer duas coisas, o texto que eles tiveram algumas aplicações para você e eu, que temos que responder essa pergunta que Deus nos faz nessa manhã: poderão viver esses ossos? Diz Ezequiel 37:1. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Qual é a ideia desses sequíssimos? Israel ele foi cativo da Babilônia no ano 586. Mas Israel estava dividido em duas nações. Não é? A parte norte de Israel, que foi chamada de Israel, propriamente dito, o Efraim, o reino do norte, e a parte sul, chamada de reino de Judá, o reino do sul. Isso aconteceu há muito tempo atrás, logo depois dos dias de Salomão, uma briga entre
Roboão e Jeroboão fez com que houvesse uma cisão no reino no ano 931 a.C. Do ano 931 até o ano 722, os dois reinos caminham, mas só que a Síria leva o reino do norte cativo, preso para a sua própria terra. O reino do norte não ficaria mais tarde, só pegamos o reino do sul. A Babilônia, hoje o atual Iraque, toma a Síria, depois vem tomando todo mundo pelo norte, dominando todos os povos pelo norte. No ano 605 tem uma tomada contra Israel, uma segunda tomada no ano 597, uma terceira tomada no ano 586 a.C., de maneira que devasta completamente a terra de Israel. Ezequiel foi levado para Babilônia, Ezequiel foi levado como prisioneiro por Iraque no ano 605 a.C. Os ossos estão sequíssimos porque entende-se que a visão se deu 10 anos depois, no ano 595 a.C. Então o texto que falamos foi o texto aqui. 595 anos antes de Cristo, no Iraque, Deus dá uma visão para um profeta, que é o profeta Ezequiel, no momento em que o povo já estava preso há 10 anos, ou seja, não havia esperança. Senhor, nós estamos aqui há 10 anos, os ossos já estão secos, já vai virar cinza. Será que há alguma esperança? Deus prossegue no versículo 3. Então me perguntou, Deus perguntando para Ezequiel: filho do homem, acaso poderão viver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. É interessante, 10 anos se passaram, os ossos estão sequíssimos. Deus perguntou: os ossos podem viver, Ezequiel? Naturalmente não, a resposta é não. Mas quem perguntou para Ezequiel foi Deus. Quando é Deus que pergunta, não cabe o não. Quando é Deus que pergunta, entra em jogo a tensão entre aquilo que Deus quer e aquilo que eu vejo. Então, pela lógica humana, a resposta é naturalmente não. Os ossos estão mortos. Mortos não podem voltar a viver. Mas o profeta não responde diretamente o não. Ele olha, ele pensa, e com aquele lusco-fusco de fé, aquele desejo de ver os ossos se recuperando, que ele sabia que representavam a nação de Israel, ele vira para Deus e diz: Deus, tu sabes, o Senhor é poderoso para nos ossos gerar vida. O Senhor sabe, o Senhor está falando, o Senhor está vendo que os ossos estão mortos. Ele pergunta se pode ver. Para o Senhor tudo é possível, o Senhor sabe. Então, parece que essa pergunta vem para nós de tempos em tempos. Interessante, irmãos. Estava comentando passar ontem, nós passamos por um momento muito singular. É um momento único onde um presidente, no caso, nesse momento uma presidenta, se dispõe a ir a uma igreja evangélica na inauguração, e isso nunca aconteceu na história da igreja brasileira, uma presidenta indo para a inauguração de um templo evangélico, numa suntuosidade tremenda. E nós vemos a força que os evangélicos vão tomando, porém, ao mesmo tempo que os evangélicos vão tomando essa força, a gente fica pensando nas finalidades extremamente contestáveis da forma como o processo para a construção se deu. E a gente pensa em oportunidades que às vezes Deus permite como que poderiam haver, mas só que a gente vê que a coisa é muito nebulosa, a gente vê que a coisa é muito contestável, a gente vê que o processo no qual a coisa se dá não é um processo que haja uma lisura ou uma integridade conforme as Escrituras mencionam. Isso gera a gente preocupação. E a gente olha e pensa novamente na pergunta: será que a igreja brasileira pode se alegrar com uma presidenta indo a um templo evangélico, mas sabendo com que a coisa tenha sido feita de uma forma plenamente íntegra em momentos futuros? É mais ou menos como Deus perguntando: pode acontecer isso, filho do homem? E nós, olhando na situação atual, dizemos não, mas crendo no poder de Deus, dizemos: tu sabes, nós queremos isso. Nós queremos que haja um avivamento de integridade, nós queremos que haja um avivamento de caráter, nós queremos que haja um avivamento em que os evangélicos sejam bem quistos e sejam pessoas ainda com uma idoneidade íntegra, uma conduta elevada e um caráter idôneo. É isso o que nós desejamos. Essa pergunta é para você nessa manhã, filho do homem. Isso pode acontecer? Poderão viver esses ossos? Poderá haver um avivamento genuíno no Brasil, um avivamento de ética, um avivamento de integridade, um avivamento em que o cristão seja um cristão com pedigree espiritual, o cristão tenha genuinamente a marca de Cristo, como dizia o falecido pastor Sorém, em saudosa memória, quando ele mencionava, quando perguntava a ele o que é um cristão, e ele respondia: o cristão é um pequeno Cristo. O cristão é um Jesus em miniatura. O cristão é aquele que você vê Cristo resplandecendo nele. Podemos essa manhã talvez responder para Deus: Deus, tu
sabe se poderão viver esses ossos. E o quadro é descrito, versículo de número 4, o texto prossegue dizendo: disse-me ele, profetiza esses ossos então, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: esses farei entrar no espírito em vós e vivereis, porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porém em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, cresceram as carnes, se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então agora ponto 4, Ezequiel profetiza. A partir do versículo 4, Deus diz: Ezequiel, você vai falar, ouvi a palavra do Senhor. Uma primeira etapa. Na segunda etapa, no versículo de número 9, ele diz: profetiza o espírito. Então Ezequiel, ele diz a palavra, primeira etapa. Segundo, ele profetiza. Alguns intérpretes sugerem que nessa visão que Ezequiel tem, há necessidade da ação da palavra com o espírito junto. Porque quando Ezequiel ele profetiza, os ossos se juntam, crescem pés, estão juntos, mas não há vida. Então ele teria dado a palavra. Assim diz a palavra do Senhor. Fala para eles, Ezequiel, versículo 4. Então ele fala a palavra, os ossos se juntam, mas depois a necessidade do espírito para que eles se ponham em vida, um exército numeroso e extremo. Então a sugestão de alguns intérpretes é que há necessidade da junção da palavra com a vida, ou seja, oração e palavra, poder e entendimento, coração e cabeça, num genuíno avivamento para ver a vitalização, para ver a vitalidade de Deus. Há necessidade de muita cabeça e de muito coração, muita oração, mas muita escritura. São as duas asas do avião. Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus, as duas coisas caminhando junto. Mesmo diagnóstico que o Isaías deu em Isaías 5, não é? Diz: toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. Às vezes a cabeça não pensa bem, o coração não pensa bem. Não é necessário só muita cabeça é intelectualismo, só muito coração é emocionalismo. Precisamos de muita cabeça e de muito coração, dos dois andando juntos, para entender o que Deus quer fazer e para abrir o coração para receber o que Deus quer fazer. A partir desse quadro que Deus dá para Ezequiel, ele diz: Ezequiel, a nação está assim, o povo está dessa maneira. Mas eu quero enumerar, descrever, Ezequiel, como o povo vai ficar. A partir daqui em diante, Deus diz a causa de como o povo ficou, o porquê do povo ter ficado daquela maneira, e mostra como o povo pode ficar. E é a partir desse ponto que eu queria nós entender mais o texto, para daí tirar lições para a nossa vida. Quais foram as causas que levaram o povo a ter esse momento de sequidão? O diagnóstico, Deus mostra o diagnóstico, como o povo está. E depois Deus mostra as etapas de como o povo ficará. Versículo de número 11, o texto vai dizer: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem. Então veja, o diagnóstico que a casa de Israel dá para si mesmo. Esses ossos se secaram, pereceu nossa esperança, estamos de todo exterminados. Isso aqui não é Deus falando o diagnóstico dele sobre a nação. Ele diz: a casa de Israel diz assim sobre eles. É o autodiagnóstico da nação. A nação diz: os nossos ossos se secaram, nossa esperança pereceu. Esse é o nosso diagnóstico. Nós estamos assim, Senhor. Para que os ossos voltem a viver, em primeiro lugar é fundamental um autodiagnóstico real da sua situação. Fundamental. Israel não se engana. Israel diz: nós estamos em cativeiro, estamos com ossos sequíssimos, estamos com ossos numerosíssimos espalhados pelo vale. Nessa visão, e a nossa esperança pereceu. Esse é o nosso autodiagnóstico, Senhor. Não queremos nos enganar. E nossa igreja brasileira não precisa de um autodiagnóstico, mas de um autodiagnóstico não feito por pessoas, muitas vezes, que estão com azedume. Nós temos muita gente hoje que diz: a igreja brasileira diz isso, pensa assim. Eu fico com muita reticência sobre isso, porque entendo que só o Senhor da igreja pode dizer genuinamente como está a igreja. O que nós observamos são sintomas. Porém, muitas pessoas que falam sobre a igreja com um azedume muito
muito grande no coração, como se a igreja não prestasse. Não é assim. Na igreja você e eu conhecemos Cristo, na igreja você e eu fomos apresentados ao Evangelho, mas a igreja é composta de gente, e onde tem gente tem problema, onde tem gente tem dificuldade. Todos nós devemos carregar no peito uma placa dizendo em obras, em construção. Estamos em constante reforma, estamos em constante construção. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o dia de Jesus Cristo, Filipenses 1,6. Agora, o que o genuíno profeta faz? O genuíno profeta, ele chora, o genuíno profeta, ele lamenta, o genuíno profeta, ele diagnostica, mas o genuíno profeta, ele aponta caminhos, o genuíno profeta, ele aponta direção, o genuíno profeta, ele ensina. O genuíno profeta, ele chora porque ele vê a realidade da igreja como está, e chora porque sabe como ela poderia ter sido, mas ele se alegra porque ele vê caminhos de esperança de como ela poderá ser. Então, ao mesmo tempo que existe em nós a tristeza pelo fato de observar sintomas de como crentes que dizem que se seguidores de Jesus estão, nosso coração se alegra pela possibilidade de vir a ser. Mas o profeta tem que apontar os caminhos de esperança. Ele diagnostica o quadro atual, chorando, vendo como está, sabendo como poderia ter sido, mas aponta como ela poderia ser. É o quadro. No quadro do diagnóstico, Jael está assim. Versículo número 11, 12, é a menção. Estamos secos, Senhor. Os ossos estão secos. Então, para que os ossos voltem a ver, é necessário um autodiagnóstico da situação de Israel. Se todos orassem como você ou como eu oramos, como seria o quadro da igreja? Recentemente, mês passado, mais ou menos, eu estava numa fila no dia do fatídico jogo do Brasil com a Alemanha, que nós tomamos uma grande surra. E eu estava na fila porque para mim foi dada a designação de comprar refrigerante lá para os nossos familiares. A gente se reúne, viu os jogos. Eu estou na fila, mas uma fila imensa, porque eu fui muito em cima do jogo. E tinha uma senhora, chegou atrás de mim, uma fila imensa, e a senhora começou a reclamar. A brasileira é tudo igual, a brasileira é assim, só deixa as coisas para a última hora, essa fila é terrível, não sei o quê, começou a falar. E aí o que você acha? Eu não tinha o que dizer, porque se eu falasse é isso mesmo, eu ia estar concordando com o pecado dela, falando mal dos outros. Se eu falasse alguma outra coisa, eu ia ter enquadrado, porque ao mesmo tempo que ela está falando da fila, ela está na fila, ela deixou para a última hora, então está falando dos outros aquilo que ela não faz, a opção. Eu fiquei calado, não tinha o que falar. Tem gente que às vezes você não tem como conversar, você fala que o que você falar vai estar concordando com o pecado da pessoa. E não podia voltar, mas eu exorto, não. Repreende aos carnecedores e ele te odiará, repreende aos carnecedores, sua justiça e ele te aborrecerá. Então não podia nem dar uma repreensão, porque ela não ia gostar também da mesma maneira. Fiquei calado, fiquei na minha. Mas fiquei pensando, muitas vezes nós falamos de alguma coisa que alguém deveria fazer, não faz, mas também não faz. A pessoa própria não faz. É a questão de Ezequiel. Quando nós apontamos o nosso autodiagnóstico, nós não podemos dizer só a igreja não faz. A questão é, eu estou fazendo, eu estou orando como gostaria que se orasse em um andamento, eu estou mergulhando nas escrituras como gostaria que se mergulhasse no andamento. Eu acredito muito na questão da osmose espiritual e defendo essa tese integralmente, principalmente em relação ao amor. Amor não é feito para ser cobrado, amor é feito para ser dado. A minha concepção é que quando uma pessoa diz ninguém me ama, ninguém me visitou, ela está projetando nos outros aquilo que ela mesma não faz. Ela mesma não tem carência de amor, ela mesma não tem amado, ela mesma não tem visitado, ela mesma não tem feito aquilo. Então a mim não cabe dizer, poxa, mas o pessoal não ora, o pessoal não vê a vida. A mim cabe orar tanto, ler tanto a palavra, que leve aqueles que estão ao redor a ver um fogo tão grande que queiram ler a palavra e queiram orar. A mim cabe não dizer se um outro não está pregando de uma maneira X, de uma maneira Y, mas pregar de uma maneira mais própria, centrada nas escrituras, que façam com que aqueles que estão ao redor eles possam ter o desejo de pregar, de querer aquela palavra. Eu entendo que exemplos são feitos não para serem cobrados, mas para serem dados. Nós precisamos ser vivos, igreja. Nós precisamos ser avivados, entendeu? John Wesley dizia, quando perguntado para ele, John Wesley, o que fazer para que uma audiência me veja pregando? O que você faz para que as pessoas acorram à sua pregação? John Wesley disse, queime, simplesmente queime. Havia várias sarças naquele dia, quando Moisés subiu ao Monte Sinai, mas a sarça que chamou a atenção de Moisés era aquela que queimava e não se consumia. Era o arbusto que pegava fogo, mas não se desfazia. Se você deseja que as pessoas estejam afogueadas ao seu redor, você mesmo tem que queimar. Se nós queremos um avivamento, nós precisamos ser o ponto central desse avivamento, dizer, Deus, eu estou aqui para que o Senhor olhe o meu coração, olhe a minha mente e faça com que haja tanta fome e sede de Deus, porque o autodiagnóstico possa dizer, minha vida é uma vida que pode ser um referencial
essencial de avivamento para que nós possamos ver esse avivamento nas pessoas que estão ao nosso redor. O autodiagnóstico é a primeira etapa que a gente encontra no texto para a pergunta: poderão viver esses ossos? Sim, esses ossos podem viver. Segundo o texto vai prosseguir dizendo, nessa resposta à pergunta, versículo de número 13, segmento diz: sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela ao povo meu. Porém vós, meu espírito, vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Ele vai descrever no processo. Veio aqui a palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem. Então o que você vai fazer agora, Ezequiel? Ezequiel, você vai tomar um pedaço de madeira, vai escrever nele, para ajudar e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois você vai tomar outro pedaço de madeira e você vai escrever nele: para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Então você vai juntar esses pedaços de pau, você vai juntar um ao outro e faz dele um só pedaço, para que se torne apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do povo dizendo: não nos revelarás o que significam essas coisas, tu lhe dirás: assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José que esteve na mão de Efraim, das tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei ao pedaço de Judá. Farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira que houveres escritos estarão na tua mão perante eles, e diz disposto: assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, congregarei de todas as partes, os levarei para a sua própria terra, farei deles uma só nação na terra, dos montes de Israel. Um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, nunca mais se contentarão com seus ídolos, nem com suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Segundo lugar, para que os ossos eles voltem a viver, é fundamental uma santidade prática e unidade. Segundo lugar, é fundamental uma santidade prática e unidade. Então nós estamos no autodiagnóstico. Estamos assim, Israel. Evidentemente, nesse autodiagnóstico há o pressuposto do arrependimento. Eles viram: nós estamos assim e queremos mudar. Então, uma segunda etapa se sucede. Deus mostra: para isso acontecer, é necessário Israel e Judá se juntarem. Vão ser uma só nação, e juntos em um só coração, agora eu vou purificá-los e vou santificá-los. Então é necessário uma santidade prática e unidade. Não vai ser uma coisa meramente abstrata, de Deus ministrando nos corações de Judá e Israel. Não, Ezequiel. Esses povos vão ter que dar a mão e vão ter que ser um. Tem que se tornar um para eles caminharem em unidade numa santidade prática. Santidade é a espiritualidade de a caráter. Isso é santidade. Santidade é a separação que Deus proporciona a nós de uma vida espiritual, mas unida a caráter. Santidade está intimamente ligada a caráter. O carisma atrai os homens, o caráter atrai Deus, mas a santidade vai unir o carisma ao caráter e vai fazer com que eu possa ter um bom relacionamento com os homens e um bom relacionamento com Deus. Então eu preciso de uma santidade que seja uma santidade prática, uma santidade que seja uma santidade visível, uma santidade que seja uma santidade que me leve a bater a laje com uma pessoa que me pede para bater a laje num dia de sol muito intenso e não ir lá em troca de dinheiro, mas ir lá em troca de uma boa amizade, de um bom carinho, do amor com aquela pessoa. A santidade tem que ser uma santidade prática, mas a santidade, que é a espiritualidade unida ao caráter para ser prática, ela tem um tripé básico da vida cristã, fundamental. Não haverá santidade e caráter se não houver esse tripé básico. A santidade é fruto de habitualidade, que é fruto de exercício, que é fruto de disciplina. É o tripé fundamental da vida cristã que na contemporaneidade foi dinamitado. Espiritualidade e santidade, elas só vão se concretizar por meio de hábitos. E os hábitos só se concretizam por meio de exercício. E o exercício só se concretiza por meio de disciplina. A vida cristã é uma vida de hábito. O hábito é algo que eu faço consciente ou inconscientemente, costumeiramente. Oração, estudo da palavra, louvor, ir na igreja, isso é hábito. Mas para ter esse hábito, eu preciso me exercitar. Ou seja, preciso ler a Bíblia constantemente, preciso orar constantemente. Um hábito para ser
frustrado na vida de uma pessoa demora 4 meses ininterrupto, ou 18 semanas. O novo convertido se decidiu, veio aqui no domingo à noite, feliz da vida. A gente entendeu ele nessa linha, que se você deve ler, a Bíblia orar todo dia. Primeiro dia ele lê, ele ora, segundo dia, domingo que vem tá aí, vem, primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo, quarto domingo. Que bom, está mudando o hábito. Mas passou o primeiro mês, passou o segundo mês, começou novamente as aulas, o pessoal da chopada chamou e tal. Ali é o momento de decisão, porque o hábito não está frustrado. Aí naquele domingo ele não veio, na outra semana parou de orar e tal, daqui a pouco estourou, porque não teve um hábito de frustrar. Ele precisa da habitualidade ser frustrada nele, assim como todos nós precisamos entender que o pão da palavra e a oração, todo dia, pingadinho, todo dia, pouco a pouco, no final de um ano fazem uma diferença enorme na vida. É um hábito, mas para esse hábito haver, precisa ter um exercício, e para haver o exercício precisa ter a disciplina. O hábito é filho do exercício e neto da disciplina. Se eu não tiver disciplina, eu não vou ter o exercício e não vou ter o hábito. É a questão da academia. Você vai na academia uma semana, você vai na academia segunda semana, mas aí segunda-feira de manhã faz esse friozinho, dá a chuvinha, e a academia às 500 metros da sua casa, toca o relógio, só tem uma hora para fazer 5h30 da manhã. Tocou o relógio lá, são 5h30, tá tão friozinho. Aí quebrou aquela habitualidade. Você ainda não completou 4 meses, aí o que acontece? Você fica fazendo tudo em 2 semanas, em 1 mês, 2 meses, começa o inglês em 1 mês, não termina, começa o espanhol agora 2 meses, não termina, começa tudo com um bocado de janelinha aberta na vida, porque falta lá a disciplina. Você está atacando aqui a consequência, mas você não precisa atacar a consequência, você tem que atacar a base, a causa, está faltando disciplina. Hábito precisa de exercício que precisa de disciplina. O hábito é filho do exercício e neto da disciplina. Provérbios 23:12. Aplica a disciplina ao teu coração. Então, por meio de tudo isso, do hábito, exercício e disciplina, eu vou conseguir dinamizar a minha vida espiritual, para que a santidade seja colocada, posta em prática, para que eu dia a dia vá desenvolver essa santidade. Mas o texto vai prosseguir dizendo que além de uma santidade em unidade prática e além de um autodiagnóstico, o texto vai prosseguir dizendo no verso 24: meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Guardarão os meus estatutos. Então o povo vai andar em unidade e santidade e vai guardar os meus estatutos. Terceiro lugar, para os nossos voltarem a viver é fundamental a vida comunitária, a obediência a Deus. É fundamental a obediência a Deus com sabedoria. Entender os textos, guardar os textos, mas não só guardar os textos, guardar e saber utilizar. A questão do pode ou não pode que nós mencionamos no encontro passado. Você tem um texto gravado, um texto memorizado, mas saber como utilizar, como fazer, quando aplicar o texto aqui, quando aplicar o texto ali com sabedoria. Multiplicam-se na contemporaneidade os inteligentes e os intelectuais, os mestres e doutores, mas rarefazem-se os sábios. Nós precisamos mais de sábios. Não que nós não precisemos de intelectuais, de mestres ou doutores, mas que esses intelectuais, de mestres ou doutores sejam sábios. Ou seja, nós precisamos de pessoas que gravem o texto, mas precisamos de pessoas que saibam utilizar o texto de uma maneira correta, saibam utilizar os princípios da palavra de Deus de uma maneira adequada, porque senão a gente acaba embarcando em algumas canoas, como o texto diz: orem pelos seus governantes. A gente ora, e aí às vezes tem alguém que declara: olha, você é crente, tem que votar em crente. Mas às vezes o crente não tem compromisso com a verdade, e a gente acaba não entendendo como se processa a coisa biblicamente, que o compromisso é com a verdade e não exatamente com a religiosidade. Então, quando nós obedecemos aos princípios das Escrituras, nós podemos dizer sim, poderão viver esses ossos. Quarto e último lugar, que está dizendo no versículo de número 25: então habitarão na terra que deu ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram nela, ele, seus filhos, os filhos de seus filhos para sempre. Davi, o meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles a aliança de paz, será a aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, porém o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, serei seu Deus, eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifica Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre.
quarto e último lugar, o que o texto vai dizer, que o texto dá-nos a entender como princípio, para os nossos voltarem a rever, a vida comunitária e de comunhão é essencial. Deus diz: vou estabelecer o santuário no meio do meu povo. Ali o Senhor estabelece a bênção e a vida para sempre. Salmo 133:3. A proposta é que nós aprendamos uns com os outros. Quando há um avivamento, não há um desejo de alguém sobressair sozinho. Não há um desejo de uma pessoa apenas ser avivada e todos os outros serem esquecidos. O avivamento me leva a importar mais com o meu próximo. O avivamento me leva a estar mais em comunhão, a querer estar na igreja, a querer estar com os meus irmãos. O avivamento faz com que a gente queira se aproximar das coisas de Deus e das pessoas de Deus. O avivamento nunca traz isolamento. O avivamento ele traz o congregacionalismo. O avivamento ele traz a vida em comunidade. Há pessoas que se declaram avivalistas durante muitos momentos, durante vários tempos, mas exercem coisas muito sozinhas, muito independentes. E a igreja foi o meio que Deus estabeleceu para que a sua bênção ali esteja e nós aprendamos uns com os outros. Na igreja a gente aprende com o outro. Na igreja a gente é afetado, a gente é fé. Na igreja Deus estabelece ali a sua bênção para que nós possamos aprender um com os outros e interagir. Mas o que você e eu saindo daqui podemos e devemos fazer? Algumas aplicações para a sua vida e para a minha vida à luz do livro do texto. Então no texto nós vemos, há um autodiagnóstico, e nesse autodiagnóstico pressupõe o arrependimento. Vemos no texto que há a necessidade de nós estarmos congregando em comunhão junto com nossos irmãos. Vemos no texto que há uma santidade em unidade e uma obediência em palavra. Deus pinta um novo quadro para Israel. Esse quadro ele se concretiza na vida e obra do Messias, na implantação do seu reino. Alguns entendem que isso só vai se cumprir no milênio, outros entendem que na vida da igreja isso se cumpre. Não quero trazer essas interpretações agora, mas o que eu quero trazer é uma aplicação para você e eu. O que nós que estamos aqui essa manhã podemos e devemos fazer hoje, nesse dia, para buscar uma vida mais avivada? Em primeiro lugar, nós devemos entender que estamos muito longe do ideal de Deus como igreja, mas podemos alcançar esse ideal. Primeiro, o autodiagnóstico. Nós devemos entender que, como igreja, de uma forma geral, às vezes a gente se acomoda muito. Então nós devemos entender qual é a real situação da igreja. Mas, para eu aplicar isso na minha vida, esse autodiagnóstico tem que partir de mim, da sua vida. Nós não podemos cobrar do outro. Dizer, você não faz, você não faz, você não faz. Não devemos cobrar amor. Porque se eu estiver cheio de amor, eu não vou cobrar amor. Eu vou dar tanto amor que uma pessoa ela recebe aquele amor e é embebecida nele, ou simplesmente bota o seu coração empedernido, endurecido e segue o seu próprio caminho. Amor e exemplo não são para serem cobrados, são para serem dados. Então, o meu convite para você é que haja um autodiagnóstico da situação da igreja, não da igreja brasileira, que é muito grande, mas da sua igreja a partir de você. Se todos orarem como você ora, qual vai ser o diagnóstico da sua igreja? Se todos conhecerem as Escrituras como você conhece, se todos assistirem aos programas que você assiste, se todos ouvirem as piadas do trabalho que você ouve. Pastor, não faço isso. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. Mas pastor, precisamos estar nas coisas. Bendito seja Deus pelo autodiagnóstico. Porque se você já tem um autodiagnóstico e percebe isso, é um sintoma para que nós possamos nos arrepender e melhorar. É o primeiro sintoma. É a mesma questão que nós tratávamos das coisas da nossa vida, das coisas do nosso corpo. Se eu meu corpo olhar e de repente sentir o meu joelho ruim e continuar empurrando e não for ao médico, eu não vou saber como eu posso fazer o tratamento. É o diagnóstico, é a necessidade do diagnóstico. Lucas 11:1, o texto diz: os discípulos viraram para Jesus e disseram: Mestre, ensina-nos a orar. A oração de Jesus dava vontade de orar. A vida de Jesus dava vontade de viver. Jesus não cobrava exemplos, Jesus não cobrava amor. Ele dava o exemplo e ele dava amor. Nós precisamos fazer com que a nossa oração, o nosso louvor a Deus, nossa paixão pelo divino, nosso desejo de estar na presença dele, nossa fome e nossa sede por ele, sejam tão fortes na nossa vida, sejam tão reais, que as pessoas que estão ao nosso redor não possam continuar ao nosso redor, se não forem impactadas por essa fome, por essa sede. Aquelas pessoas que estão sob nossa liderança, aquelas pessoas que nós servimos a Deus junto com elas, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, elas têm que ser logicamente impactadas
está em cada um de nós. O meu convite a você, em primeiro lugar, é um autodiagnóstico, e se nesse autodiagnóstico houver alguma coisa necessitando de ajuste, o pressuposto de um arrependimento de situações que precisam ser reajustadas. Segundo lugar, segunda aplicação para você e eu gostaria de convidar você, em segundo lugar, a ter uma santidade que não dissocie caráter de espiritualidade. Segundo lugar, uma santidade que não dissocie caráter de espiritualidade. Não dissocie caráter de espiritualidade. Tenhamos uma santidade prática. Eu não lembro quando o técnico de basquete mencionou lá nos Estados Unidos, mas ele disse: faça, não apenas diga que sabe fazer. Faça, não apenas diga que sabe fazer. Uma santidade prática. Ou seja, olhar para a pessoa e, se ela estiver precisando de alguma coisa, não apenas diagnosticar, mas aquela pessoa precisa. Mas se Deus trouxe ela ao nosso encontro, nós fazemos alguma coisa por aquela pessoa que está ao nosso redor. Surgem muitas pessoas que diagnosticam tanto. A igreja precisa orar, mas eu sei disso. A igreja precisa louvar, eu sei. Então vamos fazer o seguinte: quem ora comigo? Joga aqui, ora comigo, vamos orar para a igreja. Seu nome de Jesus, não. Faça, não apenas gente que sabe fazer. Você faz parte da primeira igreja batista em Rocha Miranda. Certamente, se todas as vezes que você vê alguma coisa que precisa de uma intensidade maior, de um trabalho maior, faça. Vá lá, toca a sua mão e faça. Pastor, a pessoa precisa de uma visita. Vá lá e faça essa visita. Você vai abençoar muito o seu pastor, aquele que está ao seu redor, você vai crescer. Pastor, precisamos implantar um grupo bíblico para o trabalho. Implante. Vá lá, faça. Pastor, nós precisamos ter um estudo bíblico e tal, estude a Bíblia, se prepare para fazer. Vá lá e faça. Precisamos de uma santidade prática. A nossa tendência como brasileiros é nós vivemos muito no abstrato. Tomamos de 7 a 1. Tomamos de 7 a 1 e dizemos: vamos mudar tudo. Vamos fazer uma mudança completa. Então o que nós vamos fazer para essa mudança completa? Alguém que já teve e não fez uma mudança completa. Vamos trazer aquele tempo. Irmãos, é risível a coisa. Me perdoe se você gosta de novo técnico. Eu não tenho nada contra ele. A questão é a ideia. Pessoas medíocres falam de si mesmas. Pessoas medianas falam. Pessoas medíocres falam dos outros. Pessoas medianas falam de si mesmas. Pessoas inteligentes discutem ideias. O convite a você é sempre discutir ideias, não personalizar a coisa. A ideia é: queremos mudar. Como a Alemanha mudou. Se a ideia é essa, precisamos trazer uma pessoa que tenha essa ideia. Há 10 anos a Alemanha se prepara para essa Copa, com novos centros de treinamento, com novos investimentos, com marketing, com mídia. E até hoje o Podolski está aí falando do Brasil, isso faz parte ainda de um programa pós-Copa. Tudo no papel, tudo detalhado. Nós, brasileiros, tendemos a ser abstratos. E o convite que eu faço a você é: nós temos uma espiritualidade, uma santidade concreta. Uma santidade que coloque as coisas em prática. Que nós saímos aqui, por meio dessa mensagem, e nós vejamos como precisamos ajustar a nossa vida. Se é devolver alguma coisa para o irmão, vai devolver. Se é orar mais na parte da tarde, ler a palavra, orar mais e ler a palavra. Se é prometer que vamos estar em um lugar, olha, pode deixar o telefone para você telefonar. Nós falarmos e cumprirmos aquilo que nós falamos. Uma santidade prática. O avivamento começa nessas pequenas coisas. Terceiro e último lugar, terceira e última aplicação para você e eu. Precisamos aprender a viver em unidade junto com o nosso irmão. Precisamos aprender a viver em unidade, santidade e unidade junto com o nosso irmão. A tendência é, quando nós queremos alguma coisa nessa contemporaneidade doida, exacerbar o egoísmo e deixar o nosso irmão de lado, e nós buscamos alguma coisa sozinho, e cada um faz o que é próprio aos seus próprios olhos. A proposta não é essa. A proposta é o mundo africano. O eu sou porque nós somos. Eu queria convidar 5 irmãos para me ajudar aqui à frente numa visualização, num momento breve. Eu não vou colocar você em furador, fique tranquilo, só para me ajudar aqui uma enquete breve. 5 irmãos, por gentileza, venha aqui à frente. Jonas, Barão Dolores, por favor. Já temos um, né? Já temos 2. Já temos, vamos lá, rapidinho, 5 irmãos só para uma visualização breve. 1, 2, 3, 4. Pode subir aqui, por gentileza. 1, 2, 3, 4. Mais um, por favor.
si. Agora eu gostaria de pedir aí o irmão mais esbelto e o irmão mais forte da igreja. Você pode indicar, pastor, o irmão mais forte mesmo, firme, forte. O fortão Rafael, chegou aqui Rafael. Você é o forte. E o que está precisando de mais fortalecimento, mais esbelto? O pequenininho. Chega aqui, pessoal. No Antigo Testamento havia a união, Salmo 133, ó, com bom intenção, que os irmãos estejam em união. Essa é a ideia de união. Haviam 10 tribos de um lado, 2 tribos do outro lado, mas na união nós caminhamos juntos. União é caminhar juntos. Mas se vier um estremecimento, vier uma tensão, às vezes uma pessoa tirada daquele ciclo, eu vou pedir a você para tirar esse varão valoroso do ciclo com toda a sua força, que a gente vai tentar segurar ele aqui. Sua missão é tirar ele. Pode tirar aqui. Deus está diante de nós e a nossa resposta é comprovável que seja a mesma de Ezequiel. Senhor, tu sabes, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Mas a minha pergunta individualizando para mim, Henrique,
ossos? E o que você fará para modificar a sequidão dos ossos e transformá-lo em carne, em pele, em ossos, em vitalidade intensa para a glória de Deus? O meu convite, irmãos, é que essa mensagem ela nos incomode durante a manhã, à tarde, ela incomode durante a semana. E nós pensemos, não na situação de outros no sentido de cobrar de outros, mas de Deus, eu quero mais. Eu sei que Deus tem mais. É como se Deus estivesse com todo esse teto aberto diante de nós, dizendo: estou com todas essas bênçãos e esse poder e essa graça e essa vida para distribuir sobre todos. Mas é para aquele que pede, porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. Vamos pedir, vamos buscar, vamos bater. Certamente Deus nos dará e abrirá as janelas do céu sobre nós nesse sentido, em nome de Jesus. Amém? Feche os olhos sobre sua cabeça. Pai, bendito vai ser a tua palavra que trouxeste Ezequiel naquele tempo, Pai, tanto tempo atrás, aquela visão que desce a teu filho, e o Senhor enviou o teu santo filho Jesus para que por meio dele pudéssemos observar o vislumbre daquilo que será na glória celestial, andando com ele, vivendo com ele, mas também sabemos, Pai, que o Senhor tem coisas para nós enquanto nós estivermos aqui neste mundo, enquanto estivermos aqui nesta terra. E sabemos que o teu propósito é que nós vamos uma vida como ele, Pai, como o teu santo filho Jesus, uma vida de avivamento, uma vida com o coração cheio da tua presença, de maneira a abençoar as pessoas que estão a esse redor e trazer esperança para esse mundo em crise. Por isso nós te pedimos, Pai, que haja em nossa vida e em nosso coração uma chama muito intensa, Pai, o desejo de buscar mais, o desejo de conhecer-te mais, Pai. Que haja em nosso coração o desejo, Pai, de conhecermos ao Senhor e de fazermos conhecido. Por isso nós te pedimos, Pai, que o Senhor gere fome em nós pelos exercícios, pelos hábitos espirituais, pela disciplina, pela santidade, Pai. Incomoda-nos com a unidade, Pai. Pai, nós queremos amar o nosso irmão, trazermos, não cobrando a ele a exemplificação, mas dando a ele o exemplo de amor, cuidando dele, trazendo para o nosso meio e gerando, Senhor amado, aquilo que for da nossa parte, uma habitualidade espiritual sadia que glorifica o teu santo nome. Que a tua palavra fique selada em nosso coração e continue nos dando uma semana na tua presença, buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Em nome de Jesus, teu filho amado. Amém. Amém. Deus te abençoe. A palavra está com o nosso querido pastor Roberto.